Há algo que você faz todas as manhãs sem perceber. E esse gesto pequeno, que parece totalmente inofensivo, pode ser exatamente o motivo de você acordar cansado, disperso e sem energia. Isso não tem nada a ver com o que você come ou com quantas horas você dorme. Tem a ver com uma parte do seu corpo que você ignora desde que nasceu, o seu umbigo. Sim, aquilo que a ciência chama de uma simples cicatriz é, na verdade, o centro energético mais esquecido do seu corpo. Um portal silencioso que regula sua força vital, sua clareza mental e seu equilíbrio emocional. E todas as manhãs, sem perceber, você comete o erro que desliga esse centro por completo. Durante séculos, sábios da Índia, da China e do Japão protegiam essa área como se fosse um verdadeiro santuário. Os monges tibetanos nunca meditavam sem cobri-la. Os samurais envolviam o abdômen antes de entrar em combate. Eles sabiam que ali existia algo que a ciência moderna só agora começa a redescobrir. O seu segundo cérebro, o núcleo onde nascem suas emoções, sua intuição e sua energia. Neste vídeo, você vai descobrir qual erro comete todas as manhãs, porque isso desconecta o seu poder interno e como reverter tudo isso em apenas 2 minutos com uma técnica antiga capaz de transformar sua energia desde o primeiro dia. Todas as manhãs, o mundo desperta correndo, despertador tocando, celular na mão, notificações, café e uma mente que liga no automático sem alma. A maioria acredita que energia vem de fora, da cafeína, de banhos gelados, de uma motivação empurrada pela força. Mas quase ninguém sabe que essa pressa logo ao acordar desliga o circuito mais sagrado do corpo, o centro energético do umbigo. Enquanto você age no piloto automático, esse ponto fica exposto, vulnerável e frio, drenando sua vitalidade sem que você perceba. Você não nota na hora, mas sente o efeito. É aquele cansaço que não passa, a mente nublada, aquela sensação de estar meio fora de si. Não é falta de energia, é perda. Uma perda que começa no centro, no chakra que regula seu poder pessoal. Nas culturas antigas, a primeira coisa ao despertar não era olhar para uma tela, era proteger o umbigo. Os samurais apertavam uma faixa no abdômen antes de qualquer ação importante. Os monges tibetanos nunca começavam uma meditação sem cobrir essa região. Os antigos sabiam que o umbigo não era uma marca biológica, mas a porta energética por onde a vida entra e sai. Quando você expõe esse portal toda manhã, sem intenção e sem proteção, seu campo energético se espalha como uma casa, com as janelas abertas no meio do inverno. O corpo tenta compensar essa perda tensionando o abdômen, acelerando a mente e buscando estímulos externos. Por isso, tanta gente depende de café, ansiedade ou estresse para acordar, porque sua fonte natural de energia está completamente apagada. A ciência moderna está começando a confirmar isso. Pesquisadores chamam essa área de o segundo cérebro, um conjunto de mais de 100 milhões de neurônios que se comunicam diretamente com seu coração e sua mente. Quando esse centro se desequilibra, o sistema nervoso fica instável, a digestão trava e suas emoções se tornam caóticas. É por isso que esse erro, levantar sem reconectar com seu centro, te separa da sua própria fonte de poder. Isso te obriga a depender do mundo externo para sentir vida, quando a verdadeira energia sempre esteve ali, logo abaixo do seu umbigo, esperando para ser acesa de novo. E a parte mais surpreendente é que reverter isso não exige anos de prática ou rituais complicados. Basta lembrar um princípio que as civilizações antigas conheciam profundamente. Antes de sair para o mundo, acenda seu fogo interno. Quando o chakra do umbigo está ativo e protegido, seu corpo para de roubar energia da mente e sua mente para de lutar contra o corpo. O que vou te mostrar nos próximos minutos é um passo a passo simples, físico e espiritual ao mesmo tempo,
para que sua energia pare de se apagar toda manhã e volte a brilhar de dentro para fora. Antes de existirem relógios, redes sociais ou diagnósticos médicos, os povos antigos já sabiam algo que só agora estamos lembrando. No centro do corpo existe uma porta energética capaz de manter você vivo, equilibrado e consciente. E essa porta é o umbigo. Na Índia chamaram esse ponto de Manipura, o terceiro chakra, o fogo interno, o lugar onde ardem a vontade, a autoestima e a força vital. Quando o Manipura se apaga, diziam os sábios védicos, a alma esquece seu propósito e o corpo começa a procurar lá fora aquilo que perdeu aqui dentro. Por isso, em toda prática de yoga ou meditação, tudo começa 3 dedos abaixo do umbigo, onde pulsa a centelha da nossa energia mais pura. Na antiga China, os mestres taoístas falavam do Dantian inferior, um caldeirão invisível que guarda a essência da vida. Eles o imaginavam como um sol interior que precisa ser protegido do frio, do medo e do excesso de pensamentos. Sabiam que manter calor no abdômen era manter a alma viva. E quando um discípulo se perdia ou se desequilibrava, o mestre não começava com conselhos filosóficos. Ele pedia algo simples: respire no seu ventre, volte para o seu centro. No Japão, os samurais chamavam esse ponto de Hara, o núcleo onde residia o poder espiritual e a serenidade deles durante a batalha. Antes de enfrentar qualquer desafio, os samurais ajustavam o fundoshi sobre o abdômen, não só para proteção física, mas para selar a própria energia e impedir que o medo os desequilibrasse. Para eles, perder o centro era perder o próprio honra. Na Mesoamérica, os maias e toltecas ensinavam que o umbigo era o eixo do Naual, a ponte entre o corpo e o espírito. Durante rituais, eles cobriam essa região com tecidos, símbolos ou cinzas sagradas, porque acreditavam que por ali fluíam forças invisíveis que conectam o ser humano ao cosmos. No Antigo Egito, o deus Ra, o Sol, era representado com um círculo dourado no abdômen, simbolizando o fogo divino que nasce do centro de cada ser. E o mais impressionante é que, mesmo sem nunca terem se comunicado entre si, todas essas culturas chegaram à mesma conclusão. O umbigo não é uma cicatriz, é um portal. É uma porta entre o visível e o invisível, entre o corpo e a consciência. Mas a modernidade apagou esse significado. Começamos a ver o corpo como uma máquina, não como um templo. Cobrimos a sabedoria antiga com roupas, tecnologia e barulho. E pouco a pouco, desaprendemos a ouvir o próprio centro. Mas o corpo não esquece. Cada vez que você sente ansiedade, vazio ou desconexão, essa região do abdômen envia sinais: tensão, frio, aperto, um nó que você não sabe explicar. É sua energia tentando te lembrar de algo que as civilizações antigas sabiam sem microscópios ou teorias. A vida começa, se sustenta e se equilibra pelo centro. E o mais poderoso é que séculos depois, a ciência está começando a provar isso. Aquilo que as culturas antigas chamavam de energia, os pesquisadores modernos chamam de segundo cérebro. E o que você vai descobrir agora é surpreendente. Conhecimento espiritual antigo e neurociência moderna dizendo a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. Por séculos, culturas antigas falaram de um fogo interno que precisava ser protegido abaixo do umbigo. Hoje, a ciência está descobrindo que esse fogo não era uma metáfora, mas uma forma simbólica de descrever o centro mais poderoso do corpo humano. No seu abdômen existe o chamado sistema nervoso entérico, formado por mais de 100 milhões de neurônios distribuídos ao longo do intestino, mais do que toda a medula espinhal. É por isso que ele é conhecido como o segundo cérebro, e embora não produza pensamentos lógicos, ele processa emoções e energia o tempo inteiro. Quando você sente um aperto no estômago, um desconforto repentino
ou borboletas ao pressentir algo não é imaginação. É o seu corpo falando por meio desse cérebro oculto. Um radar biológico que detecta vibrações emocionais, suas e dos outros, antes mesmo de a mente entender o que está acontecendo. O mais revelador é que esse centro físico coincide exatamente com o chakra do umbigo, chamado de Manipura ou Dantian inferior. Para os antigos, esse era o depósito do Ki, da força vital. Para a neurociência moderna, é o ponto de equilíbrio entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo. Dois idiomas diferentes, a mesma verdade. Quando esse ponto esfria ou bloqueia, seja por estresse, medo ou desconexão, a comunicação entre sua mente e seu corpo se distorce. Sua respiração fica curta, sua digestão trava e seus pensamentos começam a vibrar em caos. O que antes era energia fluindo se transforma em cansaço emocional. Por isso não é coincidência que nos momentos de ansiedade ou confusão, a primeira parte do corpo a se contrair seja o abdômen. Seu segundo cérebro está tentando te proteger, enviando sinais que você muitas vezes ignora porque vive desconectado dele. A ciência chama isso de comunicação bidirecional entre cérebro e abdômen. A espiritualidade chama de alinhamento entre corpo e espírito. Mas o recado é o mesmo. Seu centro abdominal é o núcleo onde nasce sua energia vital. E aqui está a grande verdade que quase ninguém te conta. Toda vez que você descuida dessa área ou a deixa exposta, começa a perder energia sem perceber. É uma fuga sutil e silenciosa que aos poucos apaga sua luz interna. Agora você vai entender como essa fuga acontece e como reconhecer os sinais que seu corpo envia antes que seja tarde demais. Imagine que seu corpo é uma tigela cheia de luz. Cada pensamento, emoção e respiração aumenta ou diminui esse brilho, mas existe um ponto, o seu umbigo, por onde essa luz pode escapar sem que você perceba. E quando você acorda todas as manhãs com o abdômen exposto, tenso ou frio, esse portal energético fica totalmente aberto. As emoções dos outros, o estresse do ambiente e a densidade de certos lugares entram e saem de você sem filtro nenhum. E mesmo que você não perceba na hora, pouco a pouco começam a aparecer a fadiga sem explicação, a mente dispersa e aquela sensação de vazio por dentro. Isso não é falta de força, é uma fuga de energia constante. O chakra do umbigo, seu centro de poder pessoal, fica desprotegido e o corpo tenta compensar isso tensionando o plexo solar. Essa contração involuntária esgota o sistema nervoso e apaga sua energia por dentro. E detalhe, o chakra do umbigo é o centro mais poderoso para manifestar uma nova realidade. É dali que nasce a sua força de ação, a sua clareza emocional e a vibração que envia comandos ao universo. Quando esse ponto está bloqueado, a sua energia não se move, ela trava. E se a energia não se move, nada na sua vida se movimenta. É por isso que, se você não está recebendo o dinheiro que deseja, se seus relacionamentos não fluem, ou se sua saúde vive oscilando, isso não significa azar, falta de sorte ou destino. Significa apenas que o seu poder interior está desativado. Mas existe um passo a passo simples, usado por tradições antigas e confirmado pela neurociência moderna, capaz de reativar esse poder e colocar você de volta no fluxo de abundância. Um guia prático que mostra como limpar bloqueios energéticos, elevar sua vibração e manifestar ainda hoje uma nova realidade. Mais dinheiro inesperado, mais amor saudável e até mais vitalidade no corpo. Esse guia se chama Seu Eu Superior. Dentro dele, você aprende exatamente como reconectar sua energia ao seu propósito, como alinhar seus pensamentos ao campo quântico e como usar técnicas ancestrais para atrair o que é seu por direito. E o melhor, tudo explicado de forma simples, direta e fácil de aplicar.
Se você está pronto para destravar sua energia e criar uma vida nova a partir de dentro, o manual está disponível no primeiro comentário fixado deste vídeo. A transformação começa no momento em que você decide despertar. As civilizações antigas sabiam disso. Por isso, os samurais cobriam o ventre, os monges tibetanos aqueciam essa área antes de meditar e as culturas da Índia aplicavam óleos no umbigo. Não era superstição, era observação. Eles entendiam que quando o centro esfria, a alma se dispersa. E a ciência moderna confirma exatamente isso. O sistema nervoso entérico, o segundo cérebro, reage ao estresse como se fosse uma ameaça real. Quando percebe tensão, ele consome enormes quantidades de energia. Por isso, depois de uma manhã correndo, preso em telas e em barulho mental, você pode se sentir mais cansado do que depois de um dia inteiro de trabalho físico. Você está processando emoções e vibrações que nem são suas. Os sinais de que isso está acontecendo são claros. Cansaço ao acordar, mesmo dormindo bem, inchaço, digestão lenta, sensação de peso interno, frio ou vazio abdominal, irritabilidade, insônia ou sensibilidade exagerada às emoções dos outros. O problema não é sentir, é não ter limites energéticos. O umbigo é uma porta. Se ela fica aberta demais, tudo entra. Se fecha com força, nada flui. O equilíbrio é manter essa porta selada, mas viva, como um fogo protegido dentro de um altar. E todas as manhãs você precisa se perguntar: meu centro está protegido ou vulnerável? Eu estou acendendo minha energia ou deixando ela escapar? Porque essa fuga invisível, repetida dia após dia, é a razão silenciosa pela qual sua vitalidade vai embora sem que você entenda o motivo. E o mais transformador é que isso pode ser revertido em apenas 2 minutos, com uma prática simples e ancestral que volta a selar sua energia e reacende o fogo que sempre esteve aí dentro. A boa notícia é que recuperar sua energia não exige anos de prática. Bastam 2 minutos de presença consciente para reativar seu centro, selar seu campo e devolver força ao seu espírito. E o mais importante não é a técnica, é a intenção. Quando corpo e mente se alinham nesse ponto, algo poderoso acontece. Sua energia para de se dispersar e finalmente volta para casa. Primeiro passo: respiração dirigida. Assim que acordar, sente-se ou permaneça deitado com uma mão no peito e a outra no umbigo. Inale devagar, profundamente, levando o ar até a mão que está no abdômen. Perceba essa área subir enquanto a mão no peito quase não se move. Essa é a respiração abdominal ou diafragmática que ativa o sistema nervoso parasimpático, o sistema que te relaxa, te repara e estabiliza sua energia. Faça isso por 2 ou 3 minutos. Você vai notar sua mente ficando mais calma e um calor suave se espalhando pelo corpo. Segundo passo: proteção física. Depois de respirar, cubra seu umbigo de forma consciente. Você não precisa de amuleto nem ritual complexo. Pode ser um pedaço de tecido natural, um curativo ou simplesmente sua roupa mais ajustada. Desde que seja colocado com intenção, esse toque envia um sinal direto para o cérebro, ativando nervos da região e selando sua energia. Durante o dia, especialmente em lugares carregados ou com muitas pessoas, essa simples proteção mantém seu foco e sua calma interior. Terceiro passo: o selo com óleo. Coloque uma gota de óleo, pode ser coco, gergelim ou até azeite, e faça movimentos circulares suaves ao redor do umbigo no sentido horário. Não é um massageamento estético, e sim uma forma de despertar o plexo solar. O atrito cria calor e movimento energético. Finalize pressionando levemente o centro por alguns segundos, como se estivesse selando a energia dentro de você. Quarto passo: intenção mental. Enquanto respira e sela seu centro, repita internamente uma frase de ancoragem: minha energia me pertence.
Nada externo pode afetar meu centro. Não fale como uma frase vazia, mas como uma declaração de soberania interior. É você lembrando ao corpo quem está no comando. Pratique esse protocolo todas as manhãs, antes de olhar o celular. Em apenas uma semana, você vai notar mudanças reais. Seu sono fica mais restaurador, sua mente mais clara e suas emoções mais estáveis. Não porque o mundo externo mudou, mas porque você recuperou o domínio sobre seu próprio campo energético. Lembre-se, o poder não desaparece, ele se dispersa. E cada respiração consciente, cada gesto intencional, reúne de volta as partes da sua energia para que elas te sustentem o dia inteiro. Quando você começa a praticar esse protocolo todas as manhãs, algo sutil, mas muito profundo, começa a acontecer. No começo, pode parecer só um gesto pequeno, quase uma rotina física. Mas depois de alguns dias, você vai perceber que seu corpo começa a responder. Sua respiração fica mais profunda. Seus pensamentos se organizam com mais facilidade e aquela sensação de caos interno começa a desaparecer. A energia que antes se espalhava sem direção começa a fluir de forma coerente. Você acorda com mais vitalidade, sem depender de café ou de estímulos externos. Seu corpo recupera a capacidade natural de se regular. Aquilo que antes era fadiga vira presença. Aquilo que antes era ansiedade vira calma. Depois de algumas semanas, as mudanças ficam ainda mais claras. Seu sono se torna mais profundo e realmente reparador. Você acorda sem aquela névoa mental que antes aparecia sempre que abria os olhos. Sua digestão melhora, sua pele ganha mais brilho e suas emoções ficam mais equilibradas. Isso não é magia, é energia organizada trabalhando ao seu favor. E você também vai notar algo ainda mais poderoso. Uma clareza interior completamente nova. De repente, você começa a sentir quando um lugar ou uma pessoa te tira energia. E quando algo te expande, você deixa de absorver tudo ao seu redor. Começa a filtrar, a discernir, a se proteger naturalmente. Essa é a prova de que o chakra do umbigo voltou a funcionar como deve. As pessoas mais sensíveis descrevem isso como um tipo de magnetismo tranquilo. Você não precisa se esforçar para ficar em equilíbrio. O equilíbrio vira seu estado natural. Sua mente para de buscar validação externa porque você sente dentro de você uma força silenciosa que sustenta tudo. E o mais curioso é que os outros percebem isso. Sua presença passa calma, sua voz ganha mais profundidade, seu olhar fica mais nítido. E o mais bonito de tudo isso é que esse processo não depende de crenças. Funciona porque você está colaborando com a biologia do seu próprio corpo, reeducando seu sistema nervoso para viver em coerência energética. A respiração consciente ativa o nervo vago. O óleo estimula as terminações nervosas e a intenção mental reorganiza seus padrões energéticos. É ciência e espiritualidade trabalhando juntas em uma única prática. Com o tempo, sua manhã deixa de ser um despertar mecânico e se torna um ritual de reconexão. Você não sai mais para o mundo a partir da falta, mas da plenitude. Sua energia para de reagir ao externo e passa a irradiar de dentro. E essa simples mudança transforma tudo, seu humor, seus relacionamentos, sua capacidade de criar. Porque quando você está no seu centro, a vida se alinha com você. Seu ambiente responde à vibração que você emite e as sincronicidades começam a acontecer naturalmente. Essa é a verdadeira prova de que seu fogo interno está aceso. E o mais inspirador, isso não é o fim do processo, é o início de uma nova forma de viver. Essa prática não só muda sua energia, mas muda a forma como você percebe o mundo. Ela abre uma porta mais profunda para sua consciência e para o seu propósito. Seu umbigo foi seu primeiro elo com a vida. Antes de respirar sozinho, era daquele ponto que você recebia alimento, calor, segurança e amor.
E mesmo que o cordão tenha sido cortado, essa conexão energética nunca desapareceu. Ela continua viva, esperando que você a reconheça de novo. Cada vez que você coloca a mão no seu abdômen, cada respiração consciente, cada gesto de cuidado com essa área, é como dizer ao seu corpo: eu voltei, eu estou aqui. É a alma se reconectando com seu templo. Porque quando você cuida do seu centro, o universo inteiro responde. O erro que apaga sua energia toda manhã não é físico, é esquecer esse vínculo sagrado. É esquecer que seu corpo não precisa apenas de alimento, mas de atenção, silêncio e gratidão. Vivemos correndo atrás de 1000 soluções externas sem perceber que a fonte da vitalidade está exatamente no centro do nosso ser. Quando você reconecta com o chakra do umbigo, a energia para de fugir, a mente se acalma, as emoções se alinham e a intuição acende como uma bússola interior. Você começa a tomar decisões com clareza, não com medo. Começa a sentir que tudo que busca lá fora já existe dentro de você, só esperando ser visto. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Sua energia te obedece. Se você a dispersa com preocupação, ela se apaga. Se você a direciona com intenção e amor, ela floresce. Você não precisa de fé cega nem de teorias complicadas, só de presença, só de 2 minutos por manhã para lembrar quem você é. Então amanhã, quando abrir os olhos, antes de olhar o celular ou correr para o mundo, faça uma pausa, coloque a sua mão sobre o seu umbigo, respire e sinta. Esse gesto tão simples pode ser a diferença entre viver mais um dia desconectado ou viver um dia cheio de propósito, energia e paz interior. Porque o segredo do chakra do umbigo não está em uma técnica milagrosa, mas em lembrar que o seu corpo é o altar onde a energia do universo habita. Se você o honra, ele te guia. Se você o escuta, ele te mostra o caminho de volta ao seu poder. Este é o seu momento de despertar. Não continue vivendo com a energia apagada quando a resposta sempre esteve dentro de você. Comece hoje. 2 minutos, uma respiração, uma intenção e observe como toda a sua vida começa a se transformar. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui eu compartilho conhecimentos profundos, técnicas esquecidas e verdades que podem mudar a sua energia e o seu destino. E lembre-se, o que você acabou de descobrir não é o fim. É apenas o começo do seu despertar.